Você já parou para pensar que talvez a história que você ouviu sobre Jesus seja incompleta? Que, por trás das páginas da Bíblia que conhecemos, exista outra história, uma história secreta, e que, se fosse revelada, poderia mudar não só a forma como você enxerga Jesus, mas a forma como você enxerga a si mesmo. E se eu te dissesse que existem indícios de que Jesus não apenas nasceu com um propósito divino, mas também passou por um processo humano, intenso e transformador, o mesmo processo que mestres espirituais de todos os tempos chamaram de iniciação? O que eu vou te contar hoje não é uma teoria solta nem um conto inventado. É um quebra-cabeça formado por peças que estão espalhadas em textos antigos, tradições secretas e símbolos que você já viu, mas talvez nunca tenha entendido. Ao juntar essas peças, surge uma imagem tão poderosa que pode abalar as estruturas do que você acreditava até agora. Antes de entrarmos fundo nisso, deixa eu te fazer um convite. Aqui no canal, a gente não se contenta com respostas superficiais. Nós buscamos a raiz das coisas, o sentido oculto, aquilo que não foi dito, mas que está ali, esperando para ser visto. Se esse tipo de conhecimento mexe com você, se inscreve no canal agora e deixa o seu like. Não é só para apoiar o trabalho, mas para garantir que você não perca as próximas partes dessa jornada. Agora, vamos voltar no tempo, e vamos falar de um mistério que está diante de todos, mas quase ninguém questiona. Onde estava Jesus entre os 12 e os 30 anos? Esse é o grande silêncio da Bíblia. Um silêncio tão grande que, para muitos estudiosos, não pode ser só um detalhe esquecido. É um silêncio estratégico. Como se houvesse uma porta trancada, e atrás dela estivesse a parte mais transformadora da vida de Jesus antes de ele se tornar o mestre que conhecemos. Há histórias preservadas fora da tradição cristã que falam de um jovem vindo do Ocidente, que teria estudado com monges no Himalaia, aprendido sobre compaixão e meditação profunda na Índia, explorado segredos de cura no Tibete e se aprofundado nos mistérios espirituais no Egito. No templo de Luxor, por exemplo, havia rituais tão antigos que já eram considerados sagrados muito antes de Cristo. Lá, o iniciado aprendia sobre o poder da palavra, da vibração, dos símbolos, exatamente o tipo de conhecimento que vemos refletido nos evangelhos. Mas talvez o lugar onde essa conexão se torne mais clara seja no deserto. O deserto não é apenas um cenário físico. Em praticamente todas as tradições iniciáticas, o deserto representa o vazio necessário para se encontrar a verdade. É o momento em que você se afasta de tudo, enfrenta suas próprias sombras e é provado até o limite. Quando Jesus passa 40 dias e 40 noites ali, não está apenas jejuando, está cumprindo um rito de passagem. As tentações que enfrenta não são simples testes morais, são provações internas, muito parecidas com as descritas nas iniciações egípcias, herméticas e até druídicas. E quando ele volta, algo mudou. Ele não é mais o jovem carpinteiro anônimo. Ele é o mestre. O homem que fala e as multidões sentem algo profundo, como se a própria alma fosse tocada. Esse é um traço marcante de quem passou pela iniciação. Não é apenas o que se fala, é a energia que acompanha cada palavra. Agora, se olharmos para os símbolos que Jesus usa, percebemos mais sinais. Os 12 apóstolos não são só companheiros de viagem. O número 12 é um símbolo universal, presente nas 12 casas do zodíaco, nos 12 trabalhos de Hércules, nas 12 tribos de Israel. É o número da totalidade, da estrutura que conecta o humano ao divino. Os 3 dias no túmulo não são apenas um registro histórico, representam a passagem pelo plano da morte simbólica, para renascer com uma nova consciência. O próprio ato de lavar os pés dos discípulos é mais do que humildade, é purificação, um ritual que, em muitas escolas iniciáticas, precede a transmissão de um ensinamento maior. E há algo ainda mais instigante, os evangelhos apócrifos, especialmente o de Tomé e o de Filipe. Neles, Jesus não fala para a massa. Fala para poucos. Usa frases que soam como chaves, esperando que o discípulo as use para abrir portas internas. O reino de Deus está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Isso não é apenas uma mensagem de fé, é um chamado para despertar a consciência. Quando você entende que Jesus pode ter sido um iniciado, tudo muda. Ele deixa de ser apenas um milagre isolado na história e se torna o ponto de encontro de todas as tradições espirituais anteriores. Alguém que bebeu de várias fontes e transformou esse conhecimento em algo tão puro e profundo que atravessou séculos. Mas aqui está o ponto mais desafiador. Se Jesus foi um iniciado,
Então o que ele ensinou não era para ser apenas admirado, era para ser vivido. Ele não veio para criar espectadores, mas para formar outros mestres. É por isso que ele dizia: fazei as obras que eu faço, e maiores ainda fareis. Isso é quase um grito contra a passividade. É como se dissesse: não me coloquem num pedestal tão alto que vocês não possam me alcançar. Eu estou aqui para mostrar que vocês também podem. E isso, claro, assusta. Porque um povo que entende o próprio poder espiritual não é facilmente manipulado. É muito mais simples transformar Jesus em um mito intocável do que em um modelo a ser seguido. É mais seguro ensinar que ele era único e inalcançável, do que mostrar que ele estava abrindo um caminho que qualquer um poderia trilhar com dedicação e coragem. Agora, vamos fazer um exercício. Imagine que você estivesse lá, como um dos discípulos. Não como um curioso na multidão, mas como alguém que caminha ao lado dele, que ouve as explicações secretas depois que o povo vai embora. Você perceberia que cada milagre é também uma lição. Que a multiplicação dos pães não é apenas sobre comida, mas sobre multiplicar a consciência. Que acalmar a tempestade não é apenas sobre o mar, mas sobre o poder de aquietar o caos interno. Essa é a chave da visão iniciática. Nada é apenas literal. Tudo é símbolo. Tudo é código. E o iniciado aprende a ler o mundo dessa forma. Foi isso que Jesus viveu, e foi isso que tentou transmitir. Eu não sei em que ponto da sua vida você está agora, mas talvez esse vídeo seja um convite. Um convite para parar de olhar para fora esperando que algo mude e começar a olhar para dentro, entendendo que você já carrega a semente desse mesmo poder. Que o caminho que ele trilhou está diante de você, e cada passo seu é uma iniciação. E aqui vai o meu desafio. A partir de hoje, leia as palavras de Jesus como se fossem códigos. Pergunte-se sempre: o que ele realmente quis dizer? Qual é o nível mais profundo dessa mensagem? Porque, assim como os antigos iniciados, você só recebe a próxima revelação quando pratica a anterior. Se essa visão fez sentido para você, então compartilhe este vídeo com alguém que esteja pronto para ouvir. E se inscreva no canal, porque nas próximas semanas nós vamos continuar esse mergulho e explorar o que outras tradições espirituais escondem, e como tudo isso se conecta a um mesmo conhecimento. A sua jornada de iniciação pode começar agora, e talvez, sem perceber, você já tenha dado o primeiro passo.